nessa matéria. O professor Eduardo Paz Ferreira é convidado deste telejornal. Muito boa noite, professor. Antes de mais, obrigado por aceitar o convite da RTP Açores. A redução da presença militar norte-americana na base das Lajes é um dos assuntos que tem marcado a atualidade nacional. Na sua opinião, que impacto é que esta decisão poderá ter, tanto a nível dos Açores como a nível nacional? Bom, se me permite, antes de mais, muito obrigado. É com grande prazer que estou aqui e permita-me que, em si, cumprimento todos os trabalhadores da RTP Açores e também o diretor da RTP Açores. Enfim, vivem um momento difícil, todo o país vive, mas, enfim, a RTP Açores tem que viver em condições mais duras do que estava habituada, mas, pelo que sei, mantém um nível de qualidade na prestação dos serviços que me apraz muito de registrar. A questão da base das lajes, enfim, é uma questão antiga. Em certa altura, a base das lajes, além deste fator do emprego na Ilha Terceira, contribuiu com valores de alguma forma significativos para a região, mas já há muito tempo que isso se tinha perdido e que essa componente não existia. E, digamos, olhando para isto tudo, podemos questionar se o acordo, que foi várias vezes citado como não sendo impeditivo dos Estados Unidos tomarem esta decisão, sem sequer haver um período de prévio para que permitisse alguma reconversão, enfim, era capaz de não ser assim um excelente acordo, mas não sei, não o conheço em profundidade. Agora, devo-lhe dizer, há duas coisas que apreciei muito a grande unanimidade, todos os partidos, enfim, assumiram a mesma posição, preocupada e empenhada em encontrar alguma solução, e a forma como o Sr. Presidente do Governo Regional marcou uma posição de alguma firmeza. Nós começamos a estar habituados em Portugal à ideia que tudo o que for dito no estrangeiro sobre Portugal ou decidido para Portugal é para aceitar pacatamente. Portanto, é um prazer ver o Presidente do Governo Regional dizer não, os Estados Unidos têm que perceber que isto tem aquilo que chamaríamos externalidades negativas para a economia açoriana e têm que ajudar. Tem que assumir uma responsabilidade. Tem que assumir uma Concorda responsabilidade. com essa ideia? Concordo. Agora, se me pergunta se sou muito otimista quanto à sua execuibilidade, tenho dúvidas, claro está, até porque, enfim, o processo decisional norte-americano é muito difícil. Fazer passar uma coisa destas no Congresso seguramente é complicada, sobretudo neste tempo em que os ânimos estão tão acesos. É uma decisão difícil de reverter. Provavelmente, mas o que eu penso que é mais importante é, de facto, olhar para o futuro. E hoje há uma contribuição notável do professor Medeiros Ferreira, aliás, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, a dizer que os Açores têm que reconverter aquilo que foram as bases militares em novos centros de investigação científica e atrair, digamos, novos polos que de alguma forma substituam isso, eu diria até com mais utilidade e deixando por vezes uma imagem menos negativa para os Açores, como aquela, por exemplo, da reunião que antecedeu a invasão do Iraque. Ou seja, o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória fala que há a possibilidade da base assumir novas funções, concorda com essa ideia, de uma reconversão da própria base para outros fins? Exato, penso que faria todo o sentido esse caminho e também não só a base das Lajes, há outras ilhas, enfim, as Flores tiveram durante muito tempo uma estação francesa, há, digamos, uma grande, penso aliás que os Açores têm essa enorme potencialidade tudo deste mar e que não faltarão candidatos a interessar-se. O Ministro da Defesa confirma uma redução para metade do pessoal civil que está atualmente ao serviço na base das Lajes. Ao todo são 420 as pessoas que serão dispensadas, de acordo com os números revelados por Aguiar Branco. É um número preocupante este? Sem dúvida, mais uma vez, enfim, estamos no tempo em que tudo são números, não é? 420 é mais um número, não são 420 pessoas, são 420 famílias, ou talvez não tantas, porque em muitos casos seriam casais que viviam ali e que de repente ficam numa situação de desemprego. Isto vai exigir um esforço suplementar do Governo Regional, em tempos em que os meios são escassos e em que são tão grandes as críticas à atuação pública e à intervenção pública. Mas este é um exemplo de como é necessário que haja uma rede social de proteção. Imagine se não existisse qualquer forma de proteção social, o que é que aconteceria a estas 400 e tal pessoas que de repente ficavam no desemprego, enfim, numa ilha onde não se vêem em muitas condições para elas serem absorvidas. O deputado Ricardo Rodrigues, na reportagem exibida há poucos instantes, dizia que era preferível que os americanos saíssem de vez da base das Lajes. Será um exagero essa posição ou também partilha desta opinião? Eu acabei de ouvir e confesso que achei alguma graça a declaração, no sentido que, um pouco naquele que dizia de mantermos algum vigor e alguma independência.
Se nos anda a andar a tostar em lume brando, agora saímos não sei quantos, depois saímos não sei quê, olha, se calhar. Mas, enfim, também percebo que seria pior de todos os pontos de vista que agora tivéssemos não um problema de 400, mas de 800 pessoas no desemprego. Porque depois também há os outros efeitos indiretos, claro está. A base das lajes foi um dos assuntos que estiveram em análise na primeira audiência de Vasco Cordeiro com Cavaco Silva. Que importância é que podem ter estes encontros com o Presidente da República, com a Presidente da Assembleia da República e com o Primeiro-Ministro? Bem, eu espero que tenham muita, no sentido que julgo que cada vez é mais nítido que não há uma diferenciação entre interesses regionais, interesses puramente açorianos e interesses nacionais. Nós estamos inseridos num todo, idealmente até estamos inseridos num todo que é a Europa, mas aí é mais contestável se estamos tão inseridos ou não. E, portanto, que haja, digamos, um diálogo bom entre os titulares dos órgãos de soberania e os órgãos regionais é qualquer coisa de extremamente positivo. O Presidente da República em si, digamos, é um órgão por excelência para esse diálogo entre as várias regiões e o continente, mas é certo que o Presidente Cavaco Silva tem sido um Presidente muito pouco interveniente. Enfim, até algumas das raras intervenções mais violentas foram justamente sobre temas açorianos, mas, portanto, não penso que ele se queira, digamos, misturar muito nestes assuntos açorianos. O processo de revisão da Lei de Finanças Regionais é outro dos assuntos que tem marcado a atualidade também. O professor foi um dos pais da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Nas circunstâncias atuais, o que é que se pode esperar da revisão da lei? Os Açores vão conseguir a manutenção das transferências do Orçamento do Estado e do diferencial fiscal? Espero bem que sim. Enfim, é evidente que o contexto em que a primeira lei foi elaborada e o contexto atual é diferente. Enfim, percebo que os tempos anteriores permitiam talvez uma maior generosidade do Estado português e percebo que vivemos agora tempos que implicam um sacrifício coletivo de todas as parcelas do país. Dito isto, acho que os Açores têm bons argumentos, têm umas finanças equilibradas, apesar, enfim, do auxílio financeiro que pediram, foi, digamos, uma coisa em valores muito contidos e com o reconhecimento expresso que as finanças açorianas estavam em boas condições. Na Lei das Finanças das Regiões Autónomas, tanto quanto percebo do que se está a passar na revisão dessa revisão, não há, digamos, questões muito dramáticas, mas há algumas relativamente preocupantes. Por um lado, há um reforço dos elementos que já neutralizavam a autonomia financeira, com eventualmente uma ou outra disposição inconstitucional, porque ignora, por exemplo, que há leis de orçamento, de enquadramento do orçamento regional para cada região e tenta submeter as regiões diretamente à disciplina da lei de enquadramento do orçamento do Estado. Mas, enfim, aqui é uma questão simbólica, mas as questões simbólicas também são questões importantes. O PS Açores já anunciou que vai pedir a fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado para 2013. E faz muito bem. Eu felicito vivamente o PS Açores por fazer isto, não só por questões açorianas, julgo que, aliás, o PS assumiu nesses termos, mas pelas questões gerais daquilo que me parece ser a manifesta injustiça, enfim, poderia usar até outros termos, mas vou poupar-me e vou poupar os telespectadores e os Valsimas. Na sua opinião, Cavaco Silva deveria pedir a fiscalização preventiva do orçamento? Mais uma vez, se quer o meu palpite, mais do que palpite, eu não gosto de garantir nada sobre o futuro, não sou como os americanos, o governo americano agora garantiu que o mundo não vai acabar no dia 21 de dezembro, como diziam os maias. Parece-me uma previsão, quer dizer, parece-me que a contraprevisão americana é razoável, mas eu não me atreveria a garantir, porque o futuro a Deus pertence. E, portanto, nunca se sabe se o Presidente da República poderá mudar. Mas todos os sinais que ele tem dado é que não fará isso. Até porque não quer ser responsabilizado pela ideia que o orçamento não entrou em vigor no dia 1 de janeiro, que isso teve consequências negativas sobre os mercados financeiros, sobre a relação de Portugal com os seus credores. Agora, em sede de fiscalização sucessiva, tal como aconteceu com o último orçamento, espero que haja um número de deputados para pedirem essa fiscalização. E, portanto, se o PS Açores se junta a isso, o PS Nacional, tanto quanto sei, ainda não anunciou qual é a posição que tomará, acho muito bem, acho que tem razões açorianas e tem razões nacionais. E, mais uma vez, gosto de política clara e decisões claras. Professor Eduardo Paz Ferreira, daqui a pouco, por volta das 20h30, vai preferir uma palestra no Centro Cultural e Cívico de Santa Clara, aqui em Ponta Delgada. A conferência é promovida pela Associação Fórum Açoriano e tem como título Surfar a Europa. Como é que os Açores podem apanhar esta onda do crescimento económico e da coesão social no seio da União Europeia? Pois é assim, como é que ia dizer?
Bom, os Açores, enfim, o surf tem vindo a ganhar um grande crescimento nos Açores. Já há cá umas etapas de circuitos mundiais, do circuito mundial feminino, suponho. Estamos candidatos a organizar outras realidades e, portanto, enfim, é óbvio que o surf é uma atividade importante num momento em que o mar é cada vez mais importante, não só para Portugal, não só para os Açores, mas para Portugal. Mas é óbvio que o surfar aparece aqui em sentido metafórico. O João Simas, obviamente, rapidamente decifrou. E a minha ideia é esta. Não é uma ideia original. É uma ideia que fui apanhar num livro francês, que acho um livro interessantíssimo, de um cientista chamado Joël de Rosenay, que é simultaneamente uma figura muito importante das ciências francesas e foi o introdutor do surf em França. E talvez por isso foi levado a pensar na analogia entre a vida atual, aquilo que ele caracteriza como uma sociedade fluida, onde há muitos acontecimentos imprevisíveis, e o surf, que é o único desporto onde ninguém sabe muito bem o que tem pela frente, porque pode haver ondas, não haver, ondas de muitos feitios e tal. E, portanto, é preciso conservar uma grande ligeireza e uma grande capacidade de adaptação para responder às nossas dificuldades. E um dos aspectos mais criticáveis para mim das atuais regras da União Europeia e da forma como Portugal as interpreta e aplica é a grande rigidez de pensamento. A minha ideia é que não se adaptar às novas realidades. Temos de ter algum jogo de cintura para conseguir ir apanhando as ondas. Professor Eduardo Paz Ferreira, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Telejornal. Foi um prazer conversar consigo. Desejo-lhe a continuação de uma boa noite. Muito obrigado. A conta